Olá, amigos e amigas, e para você que está chegando agora, seja bem-vindo e seja bem-vinda ao meu canal Maurino de Rondônia. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a inauguração da ponte ocorrida há poucos dias aqui no nosso estado de Rondônia, que beneficia também o estado do Acre, uma obra do governo federal. E também sobre o episódio do presidente Bolsonaro, que deu aquela voltinha de moto, né, sobre a ponte, e sobre essa discussão, se ele cometeu infração ou não cometeu infração. E vou falar um pouquinho sobre a inimputabilidade, né, do presidente da República. É uma palavra assim grande, meio até estranha. Será que o presidente realmente é inimputável? Então isso são coisas que existem na nossa Constituição. Vou explicar um pouquinho. Esta ponte, que ficou conhecida como Ponte do Abunã, está localizada na BR-364, no distrito de Vista Alegre do Abunã, e possui 1.517 metros de extensão e teve um custo arredondado de 150 milhões de reais, e está localizada a aproximadamente 200 quilômetros da capital, Porto Velho. Então, para nós que somos aqui do estado de Rondônia, é uma obra realmente importante, bem como para os nossos vizinhos, irmãos aí do Acre. Né? Por quê? Porque esta ponte, ela realmente irá agilizar o transporte, baratear custos, facilitar a logística dos transportes, dos produtos que são escoados, né? Que dá acesso aos países andinos, Bolívia, Peru, Chile, Colômbia, Venezuela e Equador. E também os países asiáticos, porque essa rota ela diminui distâncias ao invés de ir pelo Oceano Atlântico. Então, diminui bastante a questão do custo. E diminui também os custos aqui para os caminhoneiros e as transportadoras, porque cada caminhoneiro gastava em média R$200 por travessia que era feita por balsa. Então agora, através da ponte, leva-se cerca de 5 minutos para fazer essa travessia sem esse custo adicional. Então, realmente é algo bastante interessante. Com o trabalho de muita gente, unindo o Acre por rodovias ao restante do nosso país, nos aproximando do estado irmão, Rondônia. Lá atrás começou, antes de nós, essa obra. Nós tivemos o privilégio de concluí-la. Agradecemos a todos que se empenharam nesse momento. E após a inauguração, que contou com a presença do governador de Rondônia, Coronel Marcos Rocha, e do governador do Acre, Gladson Cameli, o presidente Bolsonaro deu uma voltinha de moto. Mas e aí? O presidente cometeu ou não cometeu uma infração de trânsito? Qual a sua opinião? Veja bem, de acordo com o Código Nacional de Trânsito, dirigir moto sem capacete dá infração gravíssima, né? Você poderá levar uma multa de R$293 e terá 7 pontos na sua carteira, e também o seu veículo será apreendido, né? Mas e o presidente? Bem, nesse caso aí ele não cometeu a infração de trânsito, porque o código prevê que seja multado se uma pessoa estiver nessas condições numa via que haja tráfego, ou seja, onde haja veículo, né, fluxo de veículos. E ali era um ambiente controlado, né? Com certeza houve o fechamento, né? O bloqueio das cabeceiras da ponte, ou seja, não havia risco de outros veículos vir ao encontro, né? E, enfim, era um ambiente ali controlado, né? Com certeza. A PRF estava, inclusive, presente ali, né? Aí fica essa questão, mas a questão da segurança, né? Bom, aí foi por conta e risco, né, do presidente, porque realmente ali uma perda, talvez, de controle, né? Poderia ocasionar numa lesão mais grave, né? Porque o capacete protege. E também fica essa questão do exemplo, né? Que alguns questionam aí. Será que foi um bom exemplo? Bom, dê sua opinião. E agora vamos passar a falar também sobre essa questão da inimputabilidade do presidente da República, que eu falei no início.
Será que o presidente ele é inimputável? Ou seja, ele não pode ser imputado a ele qualquer crime, né? Vamos supor que o presidente cometa um crime, e mesmo que seja um crime aí bárbaro, né? Violento, etc., ele poderá ser preso. Então, isso que eu vou passar agora a explicar para vocês. Então, vamos lá. De acordo com o artigo 85 da Constituição Federal, o presidente só poderá ser julgado em duas hipóteses: por crime de responsabilidade ou por processo de impeachment. Já o artigo 86 da Constituição, ela estabelece aí os critérios, digamos assim, até mesmo para a prisão do presidente, no caso de um crime comum. E nesse caso, estabelece que o presidente não poderá ser preso em flagrante, mesmo se ele cometer um crime comum. Porque existe uma chamada, o termo é meio grande, chamado irresponsabilidade penal relativa temporária. Veja bem, parece até algo assim pejorativo, mas não é. Irresponsabilidade penal relativa temporária significa que o presidente, por exemplo, ele para ser realmente julgado, ele tem que passar por todo um processo, né? Primeiro, que terá que ter feito denúncia, né, pelo Procurador-Geral, né, da República. E ele então remeterá essa denúncia ao Supremo Tribunal Federal, né, que por sua vez remeterá à Câmara, né, Federal. Então, somente após a Câmara, por exemplo, autorizar, que o presidente será então iniciará um processo, né, um processo para julgamento. E isso enquanto durar o mandato, né, do presidente, ou seja, o presidente no mandato ele não poderá ser preso em flagrante, em hipótese alguma, entenderam? Não significa que ele não poderá sofrer a penalidade da lei, né? Porque, por exemplo, esse processo ele poderá ter continuidade, né? Poderá resultar, por exemplo, na condenação ou não. E então, se houver, por exemplo, autorização da Câmara, o presidente será afastado, né? Ele será afastado até que se conclua o processo. E, no entanto, esse processo, mesmo que ele seja, digamos assim, paralisado, ele poderá ser retomado e será retomado após o presidente deixar o exercício do mandato, ou seja, após o presidente deixar o cargo, então será retomado aquele processo e ele poderá então ser julgado e condenado. E se você gostou desse vídeo, dá o seu like, compartilha, ativa o sininho de notificação para que você possa ser notificado dos nossos novos vídeos. E você que ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal, Maurino de Rondônia.